Som. Fala pessoal, eu sou o Felipe Genovese, sou host aqui do Elite Podcast e hoje a gente está gravando aqui o primeiro podcast de 2021. Hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo. Eu empreendo há mais ou menos uns 10 anos, um pouco mais se a gente for levar ao pé da letra. Em 2018 eu abri minha empresa na Austrália de transporte, em 2019 a gente faturou um pouco mais de R$1 milhão. Então hoje eu vou trazer algumas dicas, alguns aprendizados, algumas lições, falar sobre empreendedorismo. Então, se você quer tomar atitudes mais ousadas na sua vida, se você quer empreender, se você quer entender um pouco mais dessa trajetória minha, fica aqui até o final que vai ter muito conteúdo bacana. E se você chegou agora aqui, cara, não se assusta, isso daqui é um podcast. Quando você vê lá o tempo, o podcast tem esse formato de mais ou menos 1 hora, um pouco mais, um pouco menos. Então, tem muito conteúdo bacana para você consumir aqui, tem insights também bem legais. Se você prefere consumir conteúdos um pouco mais objetivos, vai lá no nosso canal Cenas do Elite, que lá a gente separa as melhores cenas de todos os nossos episódios. Se você prefere a versão em áudio, a gente está disponível em todas as plataformas de streaming de áudio, então procura a sua favorita, vai lá, escreve Elite Podcast, com certeza você vai encontrar nosso conteúdo, vai baixar e vai poder consumir enquanto você dirige, ou enquanto você faz alguma atividade física, ou lava louça, ou qualquer outro tipo de coisa que você esteja fazendo, tá bom? Então não perca, o episódio de hoje tá muito legal, então não deixe de conferir depois da vinheta. Vamos lá, pessoal. Então, vamos falar um pouco da minha trajetória aí sobre como que eu comecei a empreender e como que isso pode ajudar você que quer empreender também na sua trajetória. Então, eu comecei lá quando eu tinha uns 5 anos de idade. Eu vou tentar ser breve nessa parte. Tinha uns 7 anos de idade. Eu saía para catar papelão junto com meu amigo Thiago. E eu lembro de um dia que a gente fez nossos primeiros 5, 10 reais mais ou menos. E a gente foi na lojinha de R$1, eu comprei 1 quilo de suco em pó, que misturava com água lá, peguei uns papelões, montei uma mesa e aquela foi a minha primeira mesa de escritório, foi o meu primeiro escritório, lá nos 7 anos de idade. Depois eu saí vendendo coxinha na rua, a gente comprava por 50 centavos e vendia por R$1, e daí pra frente muitas coisas aconteceram, mas o que mudou realmente a minha vida foi em 2006, eu entrei num cursinho, pré-vestibulinho para entrar numa escola pública técnica. Quem me orientou a entrar nesse cursinho foi o Matheus. Inclusive a gente tem um canal, a gente tem um vídeo, aliás eu vou deixar um card aqui que a gente fala sobre carreira. E entrar nesse cursinho, cara, mudou minha vida assim, porque eu até então, tendo ciência do mundo da escola pública, que era o lugar que eu vivia, eu sempre achei que eu estava limitado, cara. A gente não aprende que a gente pode ter mais. A gente aprende que a gente está dentro daquela situação que a gente cresce, que a gente vai ficar naquela situação para sempre. Então, quando aparece alguma coisa ou alguém falando assim, cara, você pode ter mais, a gente fica meio com o pé atrás. E por ser muito inocente, ser muito novo naquele período lá que eu tinha uns 14 para 15 anos, eu comecei a moldar a minha mente. Eu comecei a mudar um pouquinho mais. E sempre trabalhei com a minha mãe, ajudando ela com eventos, fazendo fotografia, filmagem, trabalhando com casamento, enrolei muito cabo na minha vida. E estudei, passei na escola técnica. E lá eu conheci outras pessoas com mais visão que eu, cara. Imagina o seguinte, imagina que você que tá me vendo aqui, me ouvindo, você vem de uma família da periferia de São Paulo. Eu cresci na cidade Líder, próximo de Itaquera. E seu pai e sua mãe lá trabalhando, correndo atrás do arroz e do feijão diário. E você, cara, perdido, achando que você tem que ir pra escola porque falaram que você tem que ir pra escola. Você tem que estudar português e matemática porque você precisa passar naquelas matérias, porque quem não tem ensino médio não consegue um bom emprego. Ou então não consegue nem emprego, né? Foi isso que eu acabei escutando ao longo da minha trajetória. Até o ano de 2006, quando eu entrei nesse cursinho e outro universo foi apresentado pra mim. E
Então, beleza, a gente tava lá correndo atrás das nossas coisas. Eu entrei no colégio técnico, conheci outras pessoas, conheci pessoas de outras famílias, pessoas que já tinham pais que já eram formados. Eu fui o primeiro a me formar na minha família. Eu tenho uma tia que ela também fez lá, acho que foi administração ou contabilidade, mas se pra mim eu tava perdido, imagina pra ela, sabe? Então, mas dos meus primos ali, da minha geração, meus pais nunca tiveram contato com a universidade. Eles pegaram terminaram o ensino médio deles depois de adulto, depois dos 30 anos, fazendo supletivo os dois. Então, não tinha ninguém pra me orientar. Então, se você se identifica, cara, com essa história, se você também não tem ninguém pra te orientar, fica tranquilo, cara. É difícil assim mesmo, mas não acha que você não vai ter uma saída, que você não tem jeito, que aquilo que falaram que você vai ser pro resto da vida. Não, não é assim. Você vai conseguir atingir outros patamares, você merece, você precisa aprender, assim como eu aprendo todos os dias, aprenda a merecer as coisas, por exemplo. E isso é um trabalho diário que eu faço, tá? Porque mesmo, como eu falei pra vocês lá no começo do vídeo, eu abri minha empresa na Austrália, que é louco pra caramba, poucas pessoas abrem uma empresa, e principalmente fora do país, que é mais louco ainda. Então, abrir uma empresa na Austrália, que no ano de 2019 faturou um pouco mais de R$1 milhão, cara, isso é louco, eu preciso digerir isso, eu preciso aprender isso. Porque às vezes eu falo, caralho, eu não sou digno disso, quem sou eu, sabe? Quem sou eu na fila do pão? Não tenho dinheiro, não sou rico. Essa crise, quebrou muitas pernas, tinha planos muito bons para 2020, tinha planos melhores ainda para 2021, infelizmente acabaram ficando no papel e a gente teve que dançar um pouco conforme a música, mas a gente vai falar tudo desse assunto um pouquinho mais para frente. Entrei na escola técnica e depois eu fui fazer uma faculdade. Eu consegui bolsa para a universidade e me venderam um sonho de que eu tinha que esperar terminar a faculdade para conseguir alguma coisa. Então, cara, você tem que entrar na faculdade porque só consegue um bom emprego, só consegue ter uma boa vida quem faz faculdade. Vamos lá. Isso daí eu vou dividir em duas partes. Que a parte que reflete a minha situação hoje, o modo como eu encaro o nível universitário, e a parte como alguns amigos meus que foram bem-sucedidos na questão universitária. Então eu vou explicar esses dois modelos para vocês. O meu modelo é aquele que eu priorizei estudar. Então eu dei uma prioridade nos estudos, eu estudei um pouquinho mais, eu deixei de fazer alguns estágios, embora tenha feito no começo do curso, era muito mais importante que eu tivesse feito os estágios do meio do curso para frente, tivesse permanecido nos estágios. Mas eu achei melhor focar na universidade, tirar boas notas, me formar, porque eu não tinha naquele momento capacidade para estudar e trabalhar e conseguir finalizar o curso. E muitos colegas que optaram pelo contrário, que optaram pela profissão ali naquele momento, tiveram muita dificuldade, tiveram que lutar bastante para concluir o curso, porque eles estavam dando prioridade para o trabalho, e então alguns acabaram reprovando em algumas matérias, precisaram fazer prova de recuperação, ou então precisaram, inclusive, fazer um ano mais uma vez, né, porque acabaram reprovando. Então essas pessoas, elas acabaram tendo mais facilidade de continuar no mercado de trabalho, principalmente naquele momento ali que a gente terminou o curso de 2015. Então, em 2016 teve o impeachment. Então a gente entrou num puta de um recesso, o nosso país, a nossa economia, e isso acabou prejudicando quem estava indo atrás de uma oportunidade nova de trabalho, que era o meu caso, por exemplo. Então, faculdade hoje para mim eu encaro da seguinte maneira: não é a solução dos seus problemas. Se você pensa em fazer uma universidade para empreender ou então para fazer alguma coisa, se você quer ser um médico, você quer trabalhar na área de saúde, cara, é imprescindível que você tenha um nível universitário. Se você quer trabalhar na construção civil, você pode iniciar sem ter concluído uma universidade. Mas se você quer ser um engenheiro, você precisa sim ter um nível universitário. Mas, cara, não compre a ideia do que a sociedade vende pra você, falando que você precisa de um curso pra você conseguir alguma coisa na vida. Não, infelizmente, poucas pessoas vendem a ideia de que você quer empreender, cara, vai lá e empreenda. Você quer fazer alguma coisa? Cara, eu quero ter minha marca de camisa, vai lá e faz. Eu quero ter um canal no YouTube, vai lá e começa. Eu acho que falta muito pouco incentivo da parte das pessoas. Eu acho que é muito mais fácil você escutar do seu pai e da sua mãe
que você vai ter um futuro se você for um funcionário público. Eles falam pra você, Felipe, vai lá e estuda, você tem que entrar num concurso público. Vai lá e faz isso, vai lá e faz aquilo. Você precisa concluir uma faculdade e depois prestar um concurso para você para você virar funcionário público. Então, é muito mais fácil você escutar isso dos seus pais, dos seus tios, de qualquer pessoa, do que você ter um incentivo para ir atrás do seu sonho. Eu quero ter a minha marca de tênis, eu quero ter minha marca de camisa. Eu quero vender roupa na Amazon, quero vender roupa no Mercado Livre. Cara, isso tá ajudando muito a gente, principalmente agora nesse período de pandemia. Ficou muito claro que tem pessoas que acabaram ficando desempregadas, que por dificuldade de encontrar uma colocação, elas começaram a trabalhar online e, cara, estão arregaçando, estão trabalhando de casa e vendendo produtos de casa. Você passa na fila, pelo menos aqui em São Paulo, você passa na frente de um correio num dia normal da semana, vai num dia depois do feriado. Vamos lá, teve feriado em São Paulo dia 25 de janeiro. Você passa na frente de um correio no dia 26, cara, você vai ver que tá bombando. Porque as pessoas deixaram de colocar a mercadoria no dia 25 porque estava fechado. Então vão as pessoas que iam colocar a mercadoria no dia 26, mais as pessoas do dia 25. Então tá crescendo bastante. E isso tudo para falar para vocês que se você quer fazer uma faculdade, se você tem um sonho, se você tem um desejo, vai lá, faz, aprenda com o que você está disposto ali, ao que você se expôs, né, a fazer. Dê o seu melhor sempre, mas não coloque todas as suas esperanças nisso. Não ache que isso é a solução dos seus problemas. A solução dos seus problemas é começar hoje o que você deixa para começar amanhã. Essa é a verdade. Então, se você tem vontade de empreender, se você tem vontade de fazer um intercâmbio, viajar ou fazer qualquer coisa do tipo, não deixa pra amanhã, cara. Eu sei que você pode virar pra mim e falar, Fê, mas eu não tenho grana, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas quanto mais tempo você demorar pra começar a juntar o seu dinheiro, mais pra frente vai ficar a possibilidade de você pegar aquele resultado de volta. E outra coisa também, se você tem dificuldade de juntar grana, se você não quer começar um negócio hoje, porque cara, tudo que você vai começar tem um preço, sabe? Então, existem algumas coisas na vida que você pode pagar o preço, você pode adquirir o bem antes e pagar o preço depois. E às vezes você tem que pagar o preço antes para colher o fruto depois. Qual que é a diferença? Quando você compra um carro, a prestação, ele sai mais caro. Então você adquiriu o benefício antes e você vai pagar o preço depois. Então vai sair muito mais caro. Porque tem a questão dos juros. Cara, tem uma série de questões envolvidas. Então nunca queira pegar o seu prêmio antes da hora. E o empreendedorismo ele é diferente. Então você vai pagar o preço antes, você vai ser criticado, você vai ser chamado de louco. Às vezes nem tanto. No meu caso, graças a Deus, meus pais eles sempre me incentivaram. E eu aprendi uma lição muito importante com isso. Eu acredito que pelo fato deles não terem feito uma faculdade, pelo fato deles não terem viajado nunca para o exterior, pelo fato da simplicidade deles, eu acredito que eles nunca souberam muito o que falar para mim. Ah, Felipe, faz isso. Ah, Felipe, não faz isso. Então eu acho que eles talvez como uma maneira, né, deles expressarem talvez o não entendimento da situação, eles falaram, pô, você acha isso legal? É isso que você quer? Então vai lá e faz. E o que eu aprendi, cara, com isso? A gente já volta um pouquinho mais pra falar do empreendedorismo, mas tem uma lição muito importante aqui que eu aprendi. Tem algumas pessoas que eu já julguei, sabe? E, por exemplo, assim, ver um cara falando assim, pô, Fê, eu quero fazer day trade, sabe? Aí eu falei assim, pô, cara, mas você quer mesmo fazer day trade, sabe? O cara fala, não, mas eu tenho vontade, eu gosto, não sei o quê. E eu, na minha concepção, na minha sabedoria ou na minha ingenuidade, porque aqui fica uma questão, né? Na minha cabeça eu acho que assim, porra, cara, sério que você vai brincar com roleta russa pro seu dia a dia? Eu acho que você juntar um dinheirinho e fazer um investimento, eu acho legal, eu acho que vale a pena. Mas você fazer o day trade como a sua fonte de renda, sei lá, você tem 5 mil e você vai apostar seus 5 mil naquilo, eu acho um pouco mais complicado, porque todo dia é um perde-ganha. Se fosse só uma questão de ou perde uma vez ou ganha uma vez, seria diferente, né? Eu apoiaria 100%.
Então eu sempre critiquei algumas coisas de algumas pessoas. E depois eu parei pra pensar e falei, caralho, mano, meu pai e minha mãe, independente da loucura que eu quisesse fazer, agora eu resolvi começar o Elite, o projeto Elite, que eu tive um apoio assim de 100% do pessoal. Então aqui ficou uma lição pra mim, cara, se eu quero ter um apoio dos outros, por que eu não apoio um amigo meu com uma loucura dele? Se eu tenho umas loucuras, se eu quero abrir minha loja no Mercado Livre, se eu quero vender produto na Amazon, se eu quero ser day trade, se eu quero fazer tal coisa, eu quero um apoio, cara. Então, se você quer um apoio, por que você olha pro seu amigo, às vezes que ele tá empreendendo, às vezes ele montou um canal no YouTube, você fica tirando onda e fala, ó lá, tá jogando videogame e colocando o vídeo no YouTube, sabe? Não tira uma onda com seu amigo, não é legal, porque você também quer um incentivo. Então, antes de você querer algo, que essa foi a lição que eu tirei disso, eu queria o incentivo, mas eu não tava dando para algumas pessoas. Então eu comecei a refletir e falei, pô, é tão gostoso ter um incentivo, então por que eu não vou dar esse incentivo também? Se vem alguém e fala assim, pô, Fê, eu quero vender mangá, eu quero vender livro, eu quero vender HQ no Mercado Livre. Pô, por que eu não posso falar para aquela pessoa, meu, vai lá e vende os seus HQs no Mercado Livre, compra mais barato na Amazon, vai lá e vende no Mercado Livre, sabe? Por que eu não posso fazer isso? Já que eu gosto tanto de, se eu priorizo, se eu acho bom ter um incentivo. Então aqui fica a primeira lição daqui do dia pra gente. Você vai empreender, você vai precisar pagar o preço, né? Você vai precisar pagar o preço antes e depois você vai colher. O que é pagar o preço, Fê? Você vai trabalhar 12, 13, 14, 15, 16 horas, quantas horas por dia forem necessárias. Eu já dormi 2 horas por noite durante uma semana. Já dormi 3 horas por noite durante 2 semanas, sei lá quanto tempo. 4 horas por noite, mais de meses, sabe? Então realmente é um preço que você tem que estar disposto a pagar, mas quando você colhe, quando você pega o fruto, realmente vale a pena. E só que você tem que lembrar que nada dura para sempre, né? Então, banho a gente tem que tomar todo dia. Comida a gente tem que comer todo dia, porque se você comeu no almoço, não quer dizer que na janta você não vai sentir fome. Então, você tem que comer todo dia. O empreendedorismo é a mesma coisa, cara. Você tem que estar trabalhando toda hora, todo momento, você não pode vacilar. Por que, Felipe, isso acontece? Como eu te falei, né? Em 2019 a gente faturou um pouco mais de R$1 milhão. Paga imposto, paga combustível, paga manutenção dos carros, teve investimento em carros novos, teve pagamento de funcionário, teve pagamento de imposto. Cara, tem uma série de coisas. Tem pagamento do contador. Então, no fim das contas, a grana que sobra não é pro labore, né? Você tem 2 opções. Você pode falar assim, pô, tá indo bem, eu quero ver meu business crescer. Ou então você pode falar assim, tá bom desse tamanho, eu quero pegar essa grana pra mim. A opção que eu fiz foi reinvestir no business o dinheiro, né? Então chegou 2020, era para ter uma alavancagem, infelizmente não teve. Infelizmente o resultado foi o contrário, né? A gente teve uma estabilidade por um momento, mas depois caiu, subiu um pouquinho, estabilizou, caiu bastante, estabilizou e caiu mais ainda. Então o empreendedor ele tem que estar se desenvolvendo, tem que estar trabalhando em si próprio, tem que estar, cara, correndo atrás sempre, porque se ele piscar o olho, se eu tivesse vacilado, eu teria caído mais e mais. Teria caído de uma vez, não teria voltado, não teria tido essas quedas e esses platôs que eu acabei de apresentar para vocês. E aí vem uma outra lição muito importante, que é a confiança. Então, vamos pular ali para 2018. E em 2017, né, eu fui para a Austrália, fui para aprimorar meu inglês. Eu terminei a faculdade lá em 2015. Por causa da crise, eu não consegui uma colocação. Eu estava empreendendo desde 2012. Eu comecei a tentar fechar alguns projetos, fechar algumas obras. Todas as experiências foram frustradas no sentido financeiro. Porém, no sentido de conhecimento, eu acredito que eu amadureci bastante, aprendi bastante coisa nesse período, né? Dali de 2012 até 2018, que foi quando eu abri a FG. Então, em 2015 eu já estava trabalhando ali como freelancer, fazendo alguns projetos como técnico de construção civil, quase engenheiro, né? Eu estava no último ano, eu tinha que apresentar o TCC, então eu só não podia assinar, mas o conhecimento já era praticamente de engenheiro.
Então eu fiz projetos de alguns dos principais restaurantes daqui da cidade de São Paulo, né? Principalmente os que estão localizados lá na região do centro, alguns restaurantes bem bacanas. Projetos que eu tenho muito orgulho, mas por ser freelancer eu não fiz muita grana, fiz pouca grana e não tinha maturidade de levar aquele business pra frente, né? Por isso que eu acabei tropeçando dentro da crise. Então, em 2017, minha mãe conseguiu vender o apartamento da minha avó e acabou dividindo o dinheiro com os irmãos. E parte que cabia a ela, ela falou, Fê, eu te ajudo a ir pra Austrália. Falei, valeu, vamos pra Austrália sim. Não vai fazer falta? Não, Fê, eu prefiro que você vai lá, melhore seu inglês, porque eu tinha participado de alguns processos de trainee e, cara, eu sempre ia pra frente, mas quando batia no inglês ou quando tinha que disputar com alguém que tinha experiência de intercâmbio, eu acabava ficando pra trás e isso me frustrou bastante, muito, muito. Então, eu consegui aí um dinheiro emprestado para fazer essa viagem pro exterior e fui lá em 2017. Lembrando, eu fiz uma prova, um concurso público de professor e eu passei no concurso público. Passei acho que foi em julho de 2017, eu estava pronto para entrar lá para dar aula na ETEC como professor definitivo e eu larguei tudo para poder ir para a Austrália, né? Eu larguei o funcionarismo público para poder ir para a Austrália. Fui lá em 2017, trabalhei numa obra. E, cara, trabalhar em obra é embaçado, porque se você não tiver um corpo preparado, assim como eu não tinha, eu me machuquei todo, sabe? Então eu trabalhei na obra, adquiri problema no quadril, adquiri alguns problemas, assim, que não foram legais pro meu corpo, assim, porque eu não estava preparado, nunca tinha trabalhado com aquela intensidade dentro de uma obra, né? Então eu trabalhei algum tempo e depois eu falei, desisto e tal, fui trabalhar de motorista. Trabalhei de motorista como um motorista temporário para um brasileiro também, que na época já era australiano. E eu tava prestes a virar australiano, alguma coisa assim. E saí do trabalho, fiquei com o contato dele e tal. O André, cara, um anjo, uma luz assim na minha vida. E depois eu voltei pra obra, eu voltei a fazer outros trabalhos, até que um dia eu falei, quero trabalhar de motorista. E sempre melhorando meu inglês, sempre estudando. Eu fui pra Austrália, estudei 3 meses só, e cara, e focado no inglês. 3 meses não é o suficiente, conheço pessoas que estudaram mais de 3 meses que não falam o inglês que eu falo. Então, eu peguei algo básico dali e tirei pra transformar em algo maior. E é isso que o empreendedor faz, cara. Você é empreendedor, você vai no Brasil, nos Estados Unidos, na China, não importa onde é. Você vai pegar aquilo que você tem, você vai dar o seu melhor dentro daquilo e vai transformar aquilo em algo muito maior, sabe? Então, se você quer uma dica, pega aquilo que você tem, investe, melhora, pega aquilo que você é ruim, cara. Pega aquilo que é ruim. Muitas pessoas falam assim, você tem que... se você é um bom vendedor, você tem que melhorar ainda mais sua estratégia de vendas e se você é um mau resolvedor de problemas, você tem que focar naquilo que você é bom. Eu já penso totalmente contrário. Eu acho que assim, cara, você é bom em tal coisa? Tá bom, continua trabalhando aqui, não deixa isso daqui pra baixo. Mas sabe isso daqui que você é ruim? Trabalha nisso e levanta isso pra cima, sabe? Eu sou muito dessa filosofia. Então, eu sabia que inglês não era meu forte, então eu sempre investi muito no inglês. Então, eu comecei a procurar empregos de motorista e naquela época, naquele momento, eles só contratavam pessoas que tinham carro, que tinham veículo próprio. E eu sabia que o André estava vendendo o veículo dele. Então eu liguei para ele e falei, André, eu tô com uma possibilidade de trabalho e eu queria saber se você me aluga ou se você me vende o seu veículo, a van. Ele falou, Felipe, eu vendo para você, mas aí você pode me pagar como você puder. Eu falei, cara, eu não tenho grana, tal, eu consigo te pagar por semana. Ele falou, não, paga dessa maneira, eu confio em você. Então, cara, foi um acordo verbal. Ele falou assim, cara, eu te vendo a van, você me paga conforme você puder, e ele acreditou em mim. Então eu liguei para outra empresa, fui atrás, tudo isso em inglês, gente, tudo isso em inglês e tal. Sem ter um inglês muito bom, mas tendo ousadia. Então o que você precisa é ter ousadia. Você tem que ser ousado no sentido não de invadir o espaço das pessoas, você tem que ser ousado no sentido de, cara, ter perseverança de que você vai conseguir algo. Aquilo que você pretende conquistar.
Então eu lembro que eu fui atrás de um emprego, falei, tem uma van, liguei pro André, falei, tem um emprego e tal. Fechou. Lá na Austrália, toda a maioria das contas e os salários são pagos semanalmente. Então, essa empresa que eu consegui contrato, eles me deram um calote aí de mais ou menos umas 5 semanas e eu tinha que pagar o André, meu aluguel, comida e um monte de coisa por 5 semanas. Então, eu trabalhava em outro emprego, eu trabalhava nessa empresa fazendo entrega de segunda a sexta e continuei trabalhando em outro emprego na madrugada de sexta para sábado e no sábado de tarde para noite e no domingo de tarde para noite para dar tempo para eu poder descansar e às vezes no domingo de manhã. Era uma loucura, cara. Então assim, você quer empreender, cara, você vai ter que trabalhar demais, você vai ter que trabalhar mais que todo mundo. Esse papo de chefe não trabalha, chefe não faz isso, cara, esquece. Chefe é um dos que mais trabalha. Lembra que eu falei lá no começo? Você paga o preço antes para colher o fruto depois? Então, empreender é basicamente isso. Então você vai pagar o preço antes e você vai colher o fruto depois. Certo? Então eu tomei o calote desse cara, fiz um trabalho excelente pro cliente dele e o cliente dele me chamou para eu ser o fornecedor, um dos fornecedores dele. Depois cheguei no cliente e falei, infelizmente eu vou parar de trabalhar para vocês porque eu tô tendo dificuldade de receber pagamento e eu não tô dando conta, eu vou devolver a van. E eles falaram, abre uma empresa e vem trabalhar com a gente, que a gente gostou demais de você. Então eu fui lá, cobrei o cara, ele acertou o que precisava me pagar, me desliguei daquela empresa e fui trabalhar diretamente pro meu cliente atual. E eles me deram a oportunidade eles abriram um espaço para eu colocar mais veículos. Mas a questão de aumentar a frota da empresa foi tudo acordo que eu fiz com outras pessoas, conversando e na base da confiança, porque eu estava num país estrangeiro e eu não tinha condições de pegar um financiamento naquele momento. E então aí vem uma outra lição, que essa lição perdura até hoje, desde maio de 2018. Dá quanto tempo? 19, 20, vai fazer 3 anos, que é a lição da confiança. Como assim a lição da confiança? Quando você se dá bem, quando você faz aquilo que você promete e faz muito mais, quando você mostra para o seu cliente, para o seu fornecedor que você tá ali, não tá de brincadeira, cara, você vai muito longe. Não na hora, porque lembra daquilo lá de novo. A gente trabalha bastante no começo para colher lá na frente. Então eu mostrei um trabalho excelente para o meu cliente. Ele me deu a oportunidade, ele falou, Fê, você quer colocar mais carro aqui? Pode colocar. Então eu fui lá e consegui um outro rapaz que era dono de outra frota de caminhão. Falei com ele, falei, cara, eu não tenho dinheiro, mas eu quero comprar seu caminhão, minha condição para pagar é assim, assim, assim. Você aceita? Ele olhou pra minha cara e falou, aceito. Então aí, outra questão de confiança. E isso eu já tinha terminado de pagar o André. Aí depois, em outro caminhão, falei, cara, eu quero comprar outro caminhão de você. Minha situação é essa, essa e essa. E eu não tinha terminado de pagar o primeiro. Você aceita a minha condição? Ele falou, aceito. Tiveram algumas vezes que deu aperto na barriga, que eu precisei falar, George, eu não vou conseguir te pagar essa semana, tudo bem se eu te pagar 2 vezes semana que vem, tudo bem se eu te pagar daqui 3 semanas, vamos fazer tal coisa. E assim, sempre conversando e, cara, nada de enrolar pra sempre, sabe? Se você falar assim, eu não consigo te pagar hoje, mas eu vou te pagar semana que vem. Cara, cumpra com a sua palavra. Seja uma pessoa de palavra, porque a confiança, ela vai te levar muito longe. Hoje, 3 anos depois de ter aberto a minha empresa, se eu ligar pro meu mecânico e falar, cara, eu preciso de 2 meses sem te pagar, eu tenho certeza que ele vai me dar esses 2 meses. Não vou me atrever a falar isso pra ele, porque ele precisa pagar as contas dele, ele é um profissional, sabe? Então, a questão da confiança é uma questão que vai durar bastante se a pessoa confiar em você. Então, eu vim pro Brasil, a crise acabou atrapalhando a minha volta lá para administrar, então tá administrando a empresa de longe. Como eu falei pra vocês, ela tem tido um caimento, mas nem por isso eu desisti. Os clientes confiam muito em mim, os fornecedores confiam muito em mim e os funcionários também têm confiança em mim. A questão de lidar quando você está empreendendo com um fornecedor, com cliente, com funcionário, ela é muito difícil. É um tripé que, cara, não necessariamente ele vai ficar estável na mesma medida.
Às vezes você consegue com o fornecedor uma maior confiança, às vezes com o cliente, às vezes com o funcionário. Então tudo depende do momento. E na crise também, onde está todo mundo com os nervos aflorados, é muito mais difícil você manter a confiança de todo mundo. Então sim, eu tive alguns problemas aí no meio do caminho, ou com funcionário, ou com fornecedor, ou com cliente. Fornecedor nem tanto, mas com cliente e com funcionário eu tive alguns contratempos, mas a gente sempre, na base do diálogo, eu aprendi. Lembra que eu falei para vocês que empreendendo lá desde 2012 tiveram vários erros. E um dos principais erros que me deu alguma lição, que é a lição da comunicação. Cara, seja um bom comunicador. Explica tudo para as pessoas e existem maneiras de falar as coisas. Então tem como você chamar a atenção de uma pessoa falando assim, ó, cara, é o seguinte, a gente é uma empresa, para eu pagar o seu salário, eu tenho que pagar o seu salário, eu tenho que pagar um caminhão, eu tenho que pagar depreciação, tenho que pagar um monte de coisa lá. Imposto, manutenção, tem isso, tem aquilo outro, e eu preciso da sua cooperação. Tem essa maneira de falar e tem aquela maneira, seu ingrato, cara, você tem que fazer isso, que eu tô te pagando pra fazer isso. Então você tem que escolher o jeito que você vai falar. Você tem que ter a comunicação, ela é primordial em tudo que você for fazer. Se você quer ter um relacionamento, se você quer ter uma empresa, principalmente para quem quer ter uma empresa, cara, a comunicação é algo essencial, é algo fundamental. Aprenda a se comunicar bem, seja transparente, mas não seja trouxa, cara. Infelizmente, tem muitas pessoas querendo abusar da sua transparência às vezes. Então, mostre que você está sendo transparente, mas que você não está sendo ingênuo. Isso é algo muito importante, pelo menos eu acho. Eu vejo assim, eu tento trabalhar a questão da comunicação todos os dias. E não ter medo de conversar alguns assuntos. Às vezes, existem assuntos que são chatos, mas eles são muito importantes. Inclusive, tem um livro que eu tô terminando de ler, que se chama Trabalhar 4 horas por semana. Em alguns trechos, esse livro fala assim: as principais conversas são aquelas que você não quer ter. São as conversas mais chatas. As conversas mais chatas são as principais conversas que você precisa ter para alcançar o sucesso que você está buscando. Então, tem isso na cabeça, cara, de que se tem alguma situação que é chata, você precisa fazer. Então, começa a olhar diferente, né, que é o trabalho que eu tô fazendo diariamente comigo. Cara, eu não quero falar sobre isso, mas é exatamente isso que vai me levar para aquele lugar que eu quero ir. Então, vamos lá, vamos resolver esse problema, que após eu resolver esse problema, eu vou estar mais perto do meu objetivo, sabe? Então, depois lá, vamos voltar um pouquinho. Eu abri a empresa em maio de 2018 e em março de 2020 eu vim pra cá, pro Brasil, e deu lockdown, deu um monte de coisa e acabei ficando por aqui até hoje, que a gente já tá em 2021, né, quase um ano, e mantendo contato com os meus clientes, resolvendo tudo à distância, e isso é a questão de colher. Então, durante 1 ano e meio, um pouco mais de 1 ano e meio, quase 2 anos, eu só plantei. Mostrei minha competência, mostrei minha capacidade, mostrei o meu valor para os meus clientes, para os meus fornecedores, para os meus funcionários. E isso está perdurando aí mais de 1 ano, trabalhando à distância, trocando ideia com todo mundo, sempre fazendo as coisas de uma maneira que ninguém estava habituado a fazer até então por causa da Covid-19. Cara, confiança é muito importante. Plantar para colher depois é muito importante, porque você está plantando, às vezes você não vai colher financeiramente. No meu caso, estou colhendo a questão de confiarem na minha responsabilidade, certo? Beleza. E lembra lá que eu falei para vocês que eu durmo 3, 4 horas por noite, alguma coisa assim? Porque o fuso horário é diferente do Brasil para a Austrália, é um fuso horário totalmente diferente. Eu me encontrei numa crise porque eu acordo cedo e eu tinha à tarde até à noite, que é o horário que o pessoal começa a trabalhar, eu tinha livre. Eu falei, porra, e agora, o que eu vou fazer, cara? Vou ficar à toa na vida? Não posso ficar à toa, tenho que fazer alguma coisa. Então, pensei em abrir loja, pensei em abrir Mercado Livre, pensei em abrir várias coisas. Então, algo que eu sempre tive na cabeça, falei, cara, eu sempre quis ter um podcast. E aí o Flow Podcast, se você não conhece ainda, tem um podcast lá que é do Flow, que chama Flow Podcast.
O Flow é a marca deles. Podcast é o modelo de produto que eles produzem, assim como esse produto aqui que a gente está produzindo para vocês, que é o podcast. E aí eu vi os caras fazendo e falei, caraca, mano, se eles podem fazer, por que eu não posso fazer, né? Então essa é uma sacada que eu acho que se você tem dúvida, se você tem medo, se você quer tirar um projeto do papel e você tem dificuldade, você fica assim, caralho, eu vou tirar esse projeto do papel como? Cara, pensa o seguinte, o Felipe, ele foi pra Austrália sem falar inglês, aprendeu a fazer inglês e abriu uma empresa. Se ele pode, por que eu não posso? Sabe? Mas aí você tem que ir atrás, né, cara? Você tem que fazer a parada acontecer. Pô, Felipe tá com o Elite. Cara, se ele pode ter um podcast, se ele pode fazer essas coisas, por que eu não posso, sabe? Então foi isso que eu aprendi também nesse tempo e coloquei na minha cabeça. Pô, se o Flow Podcast tá fazendo a parada, por que eu não posso? Cara, eu tenho um celular, eu tenho um computador, eu não tinha gravador, faltava algumas coisas, né, pra estrutura ficar legal. Então eu comecei a pesquisar, estudei, né, falei, pô, como que eu vou gravar um conteúdo com áudio bacana pros meus consumidores? E, cara, você tem que estudar, velho, você tem que ir atrás. Pô, eu quero abrir um food truck. Como que eu faço pra abrir um food truck? Cara, primeiro você precisa de uma van, né? Então vai lá, faz um orçamento. Cara, quanto custa uma van? Beleza, você achou quanto custa uma van? Porque não adianta você fazer o custo da cozinha, quanto que você vai vender o cachorro-quente e não saber quanto custa o principal, né? Então, tá. Vamos partir do princípio que a gente vai abrir um food truck. Então, você vai lá, procura uma van, de preferência alguma que já esteja trabalhada para o modelo que você quer trabalhar, né? Se não tiver, se a gente tiver que adaptar, tudo bem, a gente adapta também. Mas vamos fazer um orçamento e vamos ver qual que no final das contas sai mais em conta, né? Pra gente poder fazer nosso investimento. Então, beleza. Também tem a questão do alvará, né? Eu acredito que você não pode simplesmente pegar um food truck e parar lá na rua da sua casa. Provavelmente você tem que ter algum documento que a prefeitura te autoriza a parar em determinados pontos, acredito eu, né? Então você tem que ir atrás dessas informações. E é assim que eu fiz quando eu resolvi abrir o Elite. Eu tava com tempo ocioso e falei, cara, agora eu vou investir em algo que eu sempre quis fazer. E a ideia do Elite até então era fazer um podcast. Eu não sabia, cara, fazer um podcast do quê? Já tá tendo vários podcasts aí rolando. Vou fazer um podcast. Cara, eu sei muito de muita coisa. Se eu tiver que sentar com um biólogo, a gente vai falar sobre biologia. Obviamente que o cara, por ter estudado e ter se formado nessa área, ele vai me dar uma aula, ele vai falar muito mais do que aquele conhecimento que eu tenho comigo. Se eu for trocar ideia com um cara que fala sobre astronomia ou astrologia, um dos dois que fala sobre signo eu não entendo nada, eu sou um zero totalmente à esquerda, mas o outro talvez que fala de constelações, eu acho que a gente vai ter um pouquinho mais de entrosamento para poder falar sobre aquele assunto. Então a gente foi montando o Elite e eu vi que o Elite é uma boa ferramenta para quem gosta de conhecimentos gerais. Eu sou um cara comunicativo, eu conheço pessoas de diferentes áreas, eu gosto de entender sobre o que as pessoas fazem. Isso é algo muito importante, você se interessar de coração pelo que as pessoas fazem. Quando você se interessa de coração pelo próximo, cara, você vai muito mais longe. Você vai ter amizades mais intensas, mais profundas, você vai ter sentimentos mais originais, menos interesseiros. Cara, se eu tiver que sentar com uma pessoa interesseira do meu lado, primeiro não tenho nada para oferecer para ela além do que eu tenho aqui dentro. Mas se tiver uma pessoa com interesse intelectual, pô, ela vai se dar bem. Agora, se for uma pessoa com algum tipo de interesse, a gente vai conversar e muito provavelmente a conversa não vai fluir muito. Então, eu acho muito legal você ter assunto, ter conversa. Procura pessoas que têm conhecimento. Às vezes é legal você procurar pessoas. Eu adoro procurar pessoas que saibam mais de determinada coisa do que eu, para eu poder aprender com elas, como eu falei para vocês lá atrás. Então, assim, ó, se você é bom nisso aqui, cara, procura melhorar nisso aqui, ó. Cara, eu sou um excelente falador da língua portuguesa. Obviamente, você nasceu aqui no Brasil, você cresceu falando português. E eu quero melhorar o meu inglês. Cara, vai atrás de conteúdo em inglês. Começa a consumir Netflix em inglês. Cara, tira a legenda em português, coloca a legenda em inglês. Quando tiver alguma palavra que você não conhece, você fala, pô, o que é chair? Aí você vai lá e você procura, chair é cadeira, tá, entendi. Aí depois, what is table? O que é table? Aí você fala, table é mesa. Chair at the table. Aí você vai entender, a cadeira está próxima da mesa, alguma coisa assim. Chair on the table, a cadeira está em cima da mesa. Chair in the table, tem uma cadeira dentro da mesa, sabe? Então você vai
de pouquinho em pouquinho você vai aumentando seu vocabulário e quando você vai ver, você já tá um pocão aí desenvolvendo as coisas de uma maneira bem legal. Então, se eu tenho algo para dizer para vocês, é assim, melhore aquilo que você não é tão bom e não deixe de aperfeiçoar o que você já é bom. Certo? Voltando ao Elite. Então, a gente resolveu dar segmento no Elite. Então, vamos lá, a gente está falando de empreendedorismo. O que é o Elite? Caramba, Felipe, você abriu um podcast, tem um monte de podcast acontecendo. Cara, como que você vai fazer grana com isso? O que você tem para oferecer para as pessoas que também vai te trazer um retorno? Então a gente não tá aqui só por like, não tá aqui só por views e não tá aqui também só para se aparecer. Então, primeiro, se você tá acompanhando a gente até aqui, por favor, dá o seu like aqui para ajudar a gente, mostrar o quanto esse vídeo tá sendo bom para as pessoas. Se você realmente acha que esse conteúdo é legal, dá um joinha para cima, que eu vou saber que você gostou. E se você não é inscrito do canal ainda, também se inscreva no nosso canal, que isso com certeza ajuda e motiva a gente. Mostra pra mim, Felipe, seu conteúdo foi legal, foi motivador, me ajudou a abrir minha mente para algumas coisas e eu acho que você merece a minha inscrição. Cara, isso significa muito pra mim. Então isso vai me dar mais força para eu poder editar esse vídeo, editar outros vídeos, gravar com outros convidados. E quando você se inscreve também no nosso canal, você me ajuda a falar pro meu convidado assim, cara, olha quantos inscritos eu tenho. Olha, o João é meu inscrito, o Pedro, o Miguel, a Mariana, a Marisa, a Fernanda, são meus inscritos. Pô, se você vir conversar comigo vai ser muito legal, porque a gente vai poder trazer mais conteúdos ainda para essas pessoas. E isso acaba virando uma cadeia e eu acho que isso vai se tornar bem legal. Mas vamos lá, foco aqui no Elite. O que é o Elite? Cara, a gente acabou de lançar a nossa plataforma, você pode entrar aí na internet, eliteconteúdo.com.br, vamos entrar aqui pra gente ver. Eu vou até colocar aqui pra vocês, vou aproveitar esse aprendizado aqui, né? Esse novo modelo que eu descobri que eu posso mostrar pra vocês. Então a gente tem a ferramenta do Elite, vocês vão poder escolher um plano e lá no Elite a gente vai subir conteúdos exclusivos. Aqui a gente tem o valor, mas eu vou lançar um cupom para vocês, vai estar aqui na descrição do vídeo. Quem se inscrever vai ter aí, a gente vai poder se inscrever até o final de abril, né? Porque a gente está começando a subir conteúdos. Vai ter curso de vendas, vai ter curso de desenvolvimento pessoal, tudo com profissionais. A gente tem um episódio muito legal que chama-se Tríade de Sucesso. O Denner é um puta de um vendedor, cara, sagaz, inteligente, bacana. Ele vai vir dar uma aula pra gente de vendas. Ele é CEO de uma empresa de venda de produtos por telemarketing, uma empresa que está crescendo muito. Então vai ser muito legal ter um conteúdo com ele. Tem outras pessoas também que já mostraram interesse em participar aqui dos conteúdos exclusivos para os assinantes do Elite. Então nessa plataforma, olha a sacada do empreendedor, cara. Lembra que eu falei para vocês, pô, eu vim pro Brasil, tô administrando a empresa à distância, só que eu trabalho de madrugada e fico ao longo do dia meio ocioso. Cara, o que eu vou fazer? Comecei o podcast, falei, porra, dá pra gente fazer uma plataforma aí, a gente colocou uma plataforma. Só que como a gente tá começando a subir conteúdos lá na nossa plataforma, então eu vou ter um cupom de desconto, vocês vão pagar, eu vou colocar a metade do preço, vai estar aqui na descrição desse vídeo, então você vai pagar metade do preço, podendo fazer a inscrição até o mês de abril, a partir do dia 1º de maio, como a gente pretende ter bastante conteúdo lá lançado, aí volta pro valor original, que está proposto hoje nesse momento. Beleza? Então, pessoal, tive algumas lições aqui que eu acho muito importante que eu pude passar para vocês. Vamos lá, vamos fazer eu tenho minha colinha aqui. Então, sempre apoie alguém, sabe? Eu acho muito importante essa lição, porque se você quer fazer uma plataforma, assim como a gente está construindo essa plataforma agora, e eu tenho pessoas magníficas me apoiando, como eu já falei, o próprio Denner é um cara que me apoia muito e que ele fala, Fê, vamos gravar aqui, me chama que eu vou aí gravar.
Tem muitas outras pessoas, eu sou imensamente grato a todos os convidados que veio até aqui. Se você tá acompanhando esse vídeo e você acha que você quer empreender, você tem desejo e você não tem pessoas que te apoiem, alguma coisa assim, cara, tem um vídeo muito legal, ele foi dividido em 2 partes, que é o Derrotas, Lições e Aprendizado, que eu gravei com o Marcos. Eu vou deixar um card aqui também. O Marcos, ele teve muita ausência de apoio em muitas coisas que ele fez, mas ele nunca deixou a peteca cair e, por mais difícil que seja, ele tá lá na luta, sabe? Então, acho que ele é um exemplo também. Se você se identifica com alguma dessas questões que eu apresentei pra vocês, vão lá e consuma esse conteúdo também, que tá bem legal. Pode ir pelos Cenas do Elite também, que tem conteúdo lá. Às vezes você não quer ver o conteúdo inteiro, então você quer ver apenas os melhores momentos. Vai no Cenas do Elite também. Então, assim, cara, vamos apoiar as pessoas, sabe? Eu acho muito importante esse lance de apoiar os outros. A gente quer apoio, mas às vezes a gente dá risada do sonho das pessoas. Às vezes o sonho do cara é criar tartaruga no quintal dele, sabe? Às vezes o sonho do cara é ter eu não sei como que fala, um canil de gato. Seria um gatil? Então o cara quer ter um gatil. Eu não sei. Escrevam aqui no comentário como que seria um canil de gatos. Gatil. Então às vezes o sonho do cara é esse, você dá risada, você fala, pô, vai ser o velho dos gatos, vai ser a velha das gatas. Não tira onda, cara, você quer ser apoiado, então vamos apoiar os outros independente do sonho deles. Eu acho que essa é uma lição muito importante para esse vídeo. Eu tive depressão também no meio do caminho, eu não acho que vai caber falar nesse vídeo, mas se tiver alguém com depressão, às vezes é ausência de realizações, né? Eu acho que a depressão às vezes é ausência de realizações. Em alguns casos, que eu acredito que foi no meu caso. Então, se você tá com ausência de realizações, comece com coisas pequenas. Comece com um tijolinho, como o Will Smith ele fala numa das palestras motivacionais dele, de tijolo em tijolo você constrói uma parede. Então até a muralha da China, que é vista do espaço, um dia ela precisou começar a partir do primeiro tijolinho. Comece com algo pequeno, pequenas realizações, e depois você vai ter as grandes realizações. E a confiança, cara, não a confiança própria, isso eu acho que é muito importante, mas eu acho que cumprir com a sua palavra, ter a confiança das pessoas e sempre manter essa confiança, eu acho que é algo muito importante, seja do seu cliente, seja do seu fornecedor, e sempre cumpra com a sua palavra e seja a confiança também dos seus funcionários. E a crise vai te abrir as portas para oportunidades. Então o Elite tá aqui, se você tá assistindo a gente tá aqui por causa da crise. Então eu espero que vocês tenham gostado muito desse conteúdo, espero que tenham tido muitos insights. Se vocês gostarem, mande para outras pessoas que vão se interessar por esse assunto também, né? Ajude o seu amigo que quer empreender, ou então se seu filho quer montar um canal de game, vai lá e fala, filhão, bora montar esse canal de game, incentiva ele. Eu acho que as pessoas, principalmente a escola, ensina a gente a ficar naquele modelo quadrado, aula de português, história, geografia, matemática, quando na verdade tem muitas outras coisas acontecendo em nossa volta e a gente fica condicionado naquilo que é proposto pra gente. E outra coisa também que eu comecei falando, eu tenho muita dificuldade de aceitar, por exemplo, que, nossa, hoje, sabe, eu tenho esse computador aqui, por exemplo, sabe? Nossa, será que eu mereço esse computador? Então é uma lição que a gente precisa fazer, inclusive você, seja você que está me assistindo, qual condição for a sua, você merece, cara. Mas você tem que mostrar para o mundo que você merece. Não adianta você merecer e ficar sentado numa cadeira, ou você merecer e não fazer as coisas acontecerem. Então você precisa... Eu sei que você merece, se você tá aqui é porque realmente você merece, mas vamos lá, vamos começar pelo primeiro tijolinho, vamos construir nossa muralha da China, e maior que a da China, espero, e com certeza em algum momento você vai se deparar com uma situação, porra, será que isso é pra mim? Sim, cara, isso é pra você, isso é por você, porque você plantou. Então não tem o benefício antes pra pagar o preço depois. Vamos trabalhar agora pra gente colher lá na frente, que com certeza o fruto vai ser, cara, vai ser uma árvore, vai ser gigantesco, eu tenho certeza que você
vai vir aqui com a gente, vai poder dar o seu depoimento e falar o quão foda foi seu crescimento. Beleza? Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado e não percam semana que vem um assunto que tá bem legal. A gente vai falar sobre a importância da leitura, a importância do conhecimento. O que o conhecimento vai fazer, vai transformar a sua vida? Como que o conhecimento transforma a sua vida? Com o Gabriel Amorim e com o Eric, que foi muito legal esse bate-papo. Então não percam, tamo junto, valeu!